De volta já aqui com o Bem Assim. Eu já vou até pedir para a câmera abrir, porque eu já estou com essa pessoa que estava aqui se arrumando, gente, se arruma ao vivo. Bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Cheia de casa, maravilhosa. Mari, o tema de hoje é luto. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão doloroso, né, para muitas pessoas. Sim. O que é o luto, Mari? Então, o luto é um estágio vivencial, um processo vivencial, né? Existe uma tentativa de enquadrar o luto, de patologizar isso, mas na verdade não se trata de uma doença. É um processo natural que todos nós vivemos quando nós passamos por alguma perda. Entenda-se perda não somente como morte, mas um fim de um projeto, uma perda muito significativa na nossa vida. Então, esse estágio de luto é um estágio de tristeza, mas também pode ser um estágio de ressignificação. Foi bom você falar sobre isso, porque a gente tem, muitas pessoas pensam que o luto ele só é apenas quando ele está relacionado à morte, né? Isso. Que ele só acontece. Não é bem assim, às vezes a pessoa está viva, mas ela morreu para você, tô brincando. Mas é uma verdade, a pessoa está viva, mas ela morreu para você. Às vezes, enfim, né, tem tantas outras situações que a pessoa pode passar pelo luto, né? Isso, Mari? exatamente, né? O fim de um projeto, o fim de um relacionamento, a gente tem que entender que o que é uma perda para mim não necessariamente será para você. As nossas perdas, elas são individuais e a forma como nós vamos reagir diante dessas perdas também será individual, Sim. também será, digamos que, personalizado. Não existe comparação. Fulano está mais ou menos triste, fulano sentiu mais ou menos. Não é assim. O luto ele é um processo individual. Cada um de nós, a gente pode, por exemplo, sofrer mais com o fim de um relacionamento que de outro. Existem alguns aspectos a serem considerados para que nós possamos mensurar mais ou menos esse processo de luto, né? Quais são esses aspectos? O apego que estava envolvido na relação com quem se foi ou na relação com o que se perdeu, né? A forma como eu estava, o meu processo de desenvolvimento, como foi que eu aprendi a lidar com as minhas perdas, como foi que eu me orientei, como foi esse meu desenvolvimento. Os traços da minha personalidade também podem influenciar a forma como eu vou viver o meu luto. Então, existe uma série de aspectos que é bom a gente estar atento para dizer, não necessariamente porque a Mariana perdeu alguma coisa e bola para frente, eu também vou ser assim, ou se a Mariana está triste, ou se a Mariana não quer mais saber de nada, não quer dizer que a Mariana esteja, por exemplo, depressiva, né? O luto é um processo vivencial e ele, como todo processo, tem seus altos e baixos. E é interessante que a gente coloque isso, porque é bem aquela coisa, né, Mari? Cada um vai sentir de um jeito. Isso. Por exemplo, tem pessoas que depois daquele caso lá do Pinheiro, né, que há um ano aí já vem acontecendo, estão enfrentando um processo de luto, né? Porque perderam um lar, que já viviam lá há anos, construíram aquele lugar e passaram por essa situação, né? Ou seja, não é algo relacionado realmente a uma perda e relacionado a pessoas, né? Isso. Ela está relacionada a coisas, a perda. Eu acho que o significado de perda, ele é muito abrangente, né? Ele é muito abrangente. E essas pessoas, especificamente do Pinheiro, elas estão num processo de estresse pós-traumático, né, muito grande, desde que se teve a notícia, mas elas também estão vivendo uma espécie de luto, porque é um rompimento com o que se tinha, com o que se foi, né, com o que se está indo, e uma pouca perspectiva do que virá, do que vai ser. Então, eu acho que quando nós nos vemos nessa situação de perdi algo, perdi alguém, que eu vou ter que me refazer, eu vou ter que assumir um novo papel, algo vai ter que ser novamente desenhado, porque na verdade não existe recomeço, existe um novo começo, né? Então, a gente sempre que se vê nessa situação, nós podemos sim desencadear um processo de luto. E você falou sobre que é importante diferenciar o luto da depressão, né? Também tem isso. Às vezes a pessoa está de luto, a gente escuta muito isso no interior, né? Isso. Porque pela falta realmente de conhecimento, tá depressivo, né? E não é bem assim. Isso, não necessariamente. Claro que um processo de luto não saudável, né, ele pode sim virar alguma patologia, um transtorno depressivo, uma síndrome depressiva, mas não necessariamente. A tristeza, eu costumo dizer que a tristeza ela é um sentimento tão legítimo como a alegria. Nós temos que viver esse momento triste, nós temos que passar por essas situações. Agora, claro, a importância de uma rede de apoio, a importância de pessoas por perto, a importância de se entender que existem profissionais que estão à sua disposição. Essa é a grande diferença entre um luto saudável e um luto patológico. O que seria um luto saudável? Em que a pessoa consegue passar por todos esses dias, consegue passar por todos esses altos e baixos. É uma montanha russa, né? É uma gangorra aí. Um dia a gente tá bem, no outro dia a gente sente tudo de novo, no outro dia já consegue sair da cama, enfim. Mas é a pessoa que consegue passar por tudo isso de forma a
se orientar, se voltar para a restauração. Sim. E não para a perda. O luto patológico, que a gente chama patológico, mas não no sentido de dizer que é necessariamente uma doença, né? Mas um luto que ele é mais, digamos que negativo, pesado, é quando a pessoa perde, quando aconteceu aquele evento e ela se volta para a perda, ou seja, eu foco na perda e não na minha restauração. Tá. Tem fases do luto, Mari? Existe uma classificação, né, de mais ou menos umas 5 fases aí do luto. Eu não costumo usar isso, por exemplo. Existem praticamente algumas vertentes, né? Vai muito da abordagem de cada profissional, claro. Mas eu entendo que a fase, que essa delimitação das fases, ela faz como que a pessoa enxergue o seu processo fora. Ou seja, agora eu estou na fase da barganha, agora eu estou na fase da aceitação, agora eu estou na fase da negação. Poxa, mas eu já tá com tantos meses que eu perdi, já era para eu estar nessa fase. Uhum. É como se o processo ele fosse externo, como se a gente pudesse prever, assim, ter uma previsibilidade de um processo que não tem essa previsibilidade, que não pode ter, e conseguir ter controle sobre aquilo, isso, né? De ter um controle. É uma falsa, assim, uma ilusão de segurança, uma ilusão de estar sob o controle de uma situação que não está controlada, nem que poderia ser controlada só por nós mesmos. Então, eu acho que, na verdade, as fases elas existem para dar uma ideia de controle, de classificação nesse processo, mas ele é um processo individual, ele é um processo interior, ele é um processo que cada um vai ter aí as suas próprias fases, os seus próprios dias, as suas próprias definições, e é interessante que a gente veja isso como um processo interno de restauração, de ressignificação. Então não tem como eu ver as coisas fora, não tem como eu querer me enquadrar em nada. Tudo que a gente, inclusive o luto, tudo que a gente tenta se enquadrar, a gente se frustra. Inclusive nesse momento que a gente já está tão vulnerável. Sim. Então, eu não gosto de trabalhar muito com essas linhas de é isso, agora é para isso, agora ele está ali. É a pessoa que tem que se sentir, a pessoa que tem que se perceber e dar aí seus passinhos. Mari, luto em crianças, ele é mais complicado? Talvez seja mais complicado porque, além de ser uma fase que não necessariamente ela está formada completamente, ela não tem, digamos que, ela está em fase de desenvolvimento. Sim. E isso é decisivo para como ela vai reagir às futuras perdas. Então, a família muitas vezes tenta camuflar, a família muitas vezes tenta colocar, eu costumo dizer, uma mentira em cima da outra, né? Assim, às vezes perdeu um pai, perdeu um ente muito próximo, fez uma viagem, fez isso, às vezes foi uma morte muito trágica e aí pega essa morte e camufla e coloca um outro, enfim. Gente, eu costumo dizer, quando nós não sabemos o que fazer, nós vamos buscar um profissional para nos ajudar. Então, cada caso é um caso. Essas crianças, elas precisam ser acompanhadas. Se a família não está sabendo lidar com aquilo, se os próprios adultos não estão sabendo lidar com aquilo, eles possivelmente não vão saber como dizer a essa criança, como ajudar e auxiliar essa criança nesse processo de luto. Então, busque um profissional, porque esse profissional ele vai sim saber o que é que pode ser feito nessa criança, que está em fase de desenvolvimento, que esse momento pode ser decisivo para que ela aprenda a lidar com as frustrações, com as perdas, até com a própria morte, até entender o que é morte. Nós precisamos falar sobre isso. Afinal de contas, elas vão crescer. E sim, parece que é um tabu, né? Falar sobre morte com criança. Quando, na verdade, deveriam ser assuntos até naturalizados, porque são perdas comuns da nossa vida, né? Isso. Nós não sabemos lidar com isso e nós acabamos passando isso para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, enfim, para as crianças que a gente convive. Nós temos essa dificuldade de falar sobre morte, nós temos essa dificuldade de falar sobre luto. Quando a gente começa a falar sobre morte, tá ficando doido, não falo sobre isso não. Oxe, que conversa, vira a boca pra lá, bate na madeira, enfim. Como se fosse algo que a gente pudesse escolher. Eu acho que a única certeza que a gente tem na nossa vida é da nossa finitude. E a gente só consegue viver verdadeiramente quando a gente aceita essa finitude e aceita essa vulnerabilidade e saber que hoje nós estamos aqui, mas amanhã a gente pode não estar. Sim. A gente não sabe quando é que vai ser o nosso dia. Então, essa ideia de finitude, essa certeza, nós temos que trabalhar nas nossas crianças. Claro, lembrando que nós precisamos ter uma abordagem específica para crianças. Eu não vou chegar também de uma forma, digamos que, pejorativa, de uma forma muito forte, que a criança ela não vai ter, digamos que, repertório suficiente para lidar com aquele assunto, repertório suficiente para lidar com aquela situação pelo seu próprio tempo de vida. Mas nós precisamos sim buscar alternativas de falar sobre isso.
Idosos. Idosos, eles também lidam diferente com o luto, Mari? Eu acho que, como eu falei de repertório de vida agora há pouco, eles já têm um repertório de vida extenso, então certamente eles já tiveram muitas perdas ao longo do caminho. Mas aqueles aspectos servem inclusive para os idosos, a maneira como ele lidou com suas perdas anteriores, a maneira como ele viveu a sua vida, o seu estilo de vida, o seu estilo de personalidade, sua forma, isso tudo influencia. Mas eles estão aí mais próximos, teoricamente, do fim, né? Eles já caminharam mais e eles próprios se enxergam diante ou muito próximos ou pouco próximos ou não, ainda vou viver muito. Cada um pensa de um jeito. Sim. Mas estão na terceira idade. Então, é quando nós começamos a falar mais sobre os riscos, a falar mais sobre as possibilidades, a falar mais sobre a vulnerabilidade física dessas pessoas. Então, eles têm uma tendência a lidar de alguma forma melhor. Não se acostumar ou não lidar de uma forma normal, tranquila, não necessariamente, né? Nós temos aí casos mais variados. Eu lembro que eu estava conversando com um senhor que estava no hospital e ele dizendo: não, mas agora eu já posso morrer, eu já fiz isso, eu já construí isso, eu já fiz... Então, a ideia de morte é muito assim, eu já entreguei o que eu tenho que entregar, eu já fiz o que eu tinha que fazer. E a gente tem que falar sobre isso porque a gente tem que incentivar essas pessoas a viverem o aqui e o agora, o hoje. Porque quando acontecer lá na frente, quando a gente se for, a gente não pode ir, ou se num leito de hospital, se for o nosso caso, que coisa ruim é você parar e você dizer, eu deveria ter feito isso, faltou eu dizer isso, né? Então, eu acho que essa discussão toda, ela se volta muito também para o aqui e agora, muito também para o que a gente se perceber, a gente se refletir como estamos hoje, o que é que nós estamos fazendo hoje e se nós estamos deixando de fazer o que a gente de fato quer, de seguir a carreira que eu quero, de namorar com quem eu quero, de casar com quem eu quero, de ser, de me vestir, de me colocar como eu quero e como eu penso, porque a gente pode amanhã não está aqui, então pode não dar tempo de mudar. Daqui a pouco eu quero falar mais sobre isso. Temos sintomas de luto? A gente vê, às vezes, que tem muito preconceito, né, como a gente falou, das pessoas que estão ao redor, né? Sim. Às vezes é assim, você está triste, está passando por aquele momento e as pessoas ficam, sai do quarto, vai fazer alguma coisa, vai ocupar a mente, né? As pessoas não entendem que talvez seja o momento da pessoa ficar ali realmente no canto dela. Isso, exatamente. E nós temos que respeitar esse tempo. Claro, tendo muito cuidado, porque pode, a depender dessa frequência em que a pessoa está ali procrastinando, que a pessoa realmente não está motivada nem um pouco, ou não está aceitando a situação, nem que a vida continua, afinal de contas, a gente tem que tomar algumas medidas cabíveis, porque nós somos os olheiros, nós Sim. estamos ali do lado de fora. Eu acho que sempre, em toda família enlutada, sempre tem alguém que toma as rédeas. Você vai perceber que sempre tem alguém que, mesmo diante daquilo ali, ela também perdeu alguém, mas ela está vendo que está todo mundo num estado tão assim de vulnerabilidade tamanha que ela tem que assumir aquelas rédeas. Essa pessoa não significa que ela não está sofrendo. Ela também está sofrendo, mas ela também resolveu pegar a dor de cada um ali daquela família para tomar de conta, porque senão parava. E a vida continua. Então, é a gente respeitar o tempo de cada um, a maneira que cada um tem de expressar isso, de sentir isso, entendendo. Foi uma perda. Nós não podemos simplesmente sair no outro dia, vestir uma roupa, de ir para... Não é assim. Perdas, elas são feitas para nós darmos uma pausa, refletirmos, restaurarmos, ressignificar e continuar. Então, existe um processo, por isso que nós chamamos de processo vivencial, porque nós temos, sim, altos e baixos, tem um dia que a gente vai se comportar de tal modo, de outro dia de forma diferente, então é importante estar atento, mas respeitar. A tristeza, ela também foi feita para ser vivida, ela não feita para ser instalada, para que nós aceitemos isso, agarramos com a tristeza, vai dormir com a tristeza, acorda com a tristeza, isso não, mas é um sentimento natural do ser humano. E tem as pessoas que você falou que não demonstram, né? Isso. Que não estão sofrendo, que não estão sentindo essa perda. Isso, Na verdade, elas estão sentindo, mas elas não conseguem externar isso. Então, o fardo ele se torna um pouquinho mais pesado, porque quando eu não consigo falar sobre aquilo que eu estou sentindo, acabo que vou me cobrando para manter uma postura, para manter uma capa, para manter uma firmeza, seja por qual motivo isso aconteça, né? Mas essa pessoa está sofrendo duplamente, porque ela não consegue sequer falar sobre esse assunto. Então, quando isso tudo que ela está guardando vier à tona, certamente o estado de vulnerabilidade dela vai ser maior, porque ela veio acumulando, 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 tem uma hora que a bolsa não sustenta e vai
né, extrapolar, vai extravasar. Então, é sempre muito bom estar atento, né, a esses extremos. A pessoa que está muito bem, a pessoa que ainda não demonstrou, interessante. Não quer dizer que exista um padrão, tá? Não quer dizer que a gente tem que se atentar, quem está enlutado tem que estar os sintomas, como você falou, né? Quem está enlutado tem que ficar muito triste, quem está enlutado vive chorando, quem está enlutado anda só de preto, quem está... Isso aí, ele tá bem, porque ele tá ali, né, não tá chorando. Isso, então, fulaninho já tá saindo, fulaninho já tá indo pra... Gente, se foi, aconteceu o fato. A forma como a gente vai lidar é que a gente tem que se preocupar com isso. Mas, voltamos a dizer, voltamos a afirmar, cada um tem a sua maneira, cada um tem um jeito. Então, Mara, os sintomas, eles também são, digamos que flexíveis a cada pessoa. Se podemos dizer assim, podemos usar essa palavra. Mas eles vão de acordo com aquela pessoa, com aquelas características, como se deu a perda, como foi que aconteceu, ou essa morte, ou esse rompimento, enfim. Isso tudo influencia. Mas, em geral, é uma tristeza profunda, é uma desmotivação, é pensar muito, deveria ter sido eu, ou eu deveria ter ido, ou o que é que vai ser de mim, minha vida não faz mais sentido. Frases deste tipo, elas devem sim serem levadas em consideração e as pessoas devem se preocupar. Agora, nada disso, sai dessa cama, isso é falta de Deus, isso é falta do que fazer, arruma um lavar de roupa, essas coisas que a gente costuma ouvir popularmente. Isso não é a fórmula para que a pessoa saia e para a pessoa consiga. Você pode acabar forçando uma situação e piorando esse quadro. Ótimo a gente falar sobre isso. E agora, então, vamos falar como que as pessoas mais próximas, elas podem ajudar alguém que está passando por esse processo, né? Você falar que é falta de Deus, que tá faltando se movimentar, isso é coisa da sua cabeça, isso aí não vai funcionar, né, De forma nenhuma, nunca funcionou e nem vai funcionar para nada. Nós temos que primeiro ter empatia, primeiro se colocar naquele lugar do outro e entender que se fosse você talvez não gostaria que isso estivesse acontecendo, porque quando você fala isso, quando você tenta prever o motivo da pessoa estar daquele jeito, você acaba negligenciando, você acaba emitindo o seu juízo de valor de uma forma equivocada. Sim. Então você acaba confundindo ainda mais o que essa pessoa está sentindo e você acaba colocando em xeque aquilo que ela está sentindo. Então eu acho que nada pior do que a gente duvidar do outro, duvidar da dor do outro. Isso é muito grave, isso é muito grave. Então se coloque no lugar dessa pessoa e pense no que você gostaria de ouvir, no que você gostaria de fazer. E eu acho que como eu disse, quando a gente não sabe o que fazer, a gente vai buscar um profissional que saiba. Sim. Cada um pode ajudar a seu modo, cada um pode ajudar. Mas nós não podemos acreditar que o remédio para toda dor é uma fórmula de bolo e que é A mais B, que é sair de casa e que eu vou para o shopping. Isso você só está evitando entrar em reflexão, isso você só está evitando entrar em contato com isso que aconteceu, com a sua dor, com o seu sentimento. E só entrando em contato com isso é que nós somos capazes de nos restaurar. Não tem como pensar numa solução fora. Não tem como pensar que o valor, o conselho do outro vai servir para a gente. O que você disser vai ser apenas o que você disser. Uhum. Então, você tem que pensar no que dizer para que isso plante uma sementinha lá dentro. Então, você dizer essas frases de cunho aí popular, né? De saia, vamos assim, lá, levanta a cabeça, vamos, a vida é assim, não, você ficou e... Tenha muito cuidado com o tom que você usa, com as palavras que você usa, porque isso pode acabar prejudicando e aumentando esse grau de tristeza dessa pessoa, esse grau de frustração, essa falta de perspectiva de futuro, falta de perspectiva de desenvolvimento. Então, muito cuidado. Uma das coisas que a gente mais escuta quando a gente está no processo de luto é tempo. Dê tempo ao tempo, tenha calma, o tempo vai ajudar. Isso. E é bem isso, né, Mari? Tem coisas que às realmente... vezes a gente não quer aceitar isso. E dizer, nossa, que saco, vou só ficar aqui falando que é o tempo. Mas é isso, né? Eu acho que tem coisas que a gente nem precisa dizer, né? Às vezes a gente dizer isso gera na pessoa mais uma angústia, mais uma ansiedade de dizer que tempo esse vai chegar? Quanto tempo é que isso vai acontecer? Aí a gente volta para as fases. Né? Quando a gente fala de fases, quando a gente fala de etapas de qualquer processo, a gente pergunta quanto tempo dura para eu passar de uma fase? Quanto tempo? Então a gente acaba gerando ansiedade sobre algo que, como eu disse anteriormente, não se pode prever. Então realmente tem coisas que só o tempo. Por que só o tempo? Porque à medida que vai passando, a gente vai se ocupando com outras coisas, a gente vai buscando outras atividades, a vida vai continuar, a gente tem que voltar ao trabalho, a gente tem que voltar para a faculdade, tem que voltar para a escola, enfim. Nós temos que voltar para a vida.
Então, realmente isso, só o tempo e só respeitando esse tempo e entendendo que mesmo você voltando para tudo, volta e meia você vai voltar borocochô, volta e meia você vai... Mas é isso, o interessante é que você se perceba nesse processo, que você entenda, hoje eu estou mais triste, hoje eu quero ficar mais tranquila, no outro dia você vai dizer, poxa, que bom que tanta gente veio me visitar, que bom que eu sou amado, eu quero realmente sair para tomar um café, eu quero sair para ver um filme, então é bom que você se perceba nisso, nesse processo, o processo saudável ele é dessa forma. E aí a gente, né, queria voltar um pouquinho para agora sim a gente falar sobre o viver o presente, viver aqui e agora. Diante de toda essa discussão, né, diante de todo esse debate sobre luto, eu acho que vale que a gente reforce com isso, certeza, né, Mari? Com certeza. Às vezes a gente pensa tanto no futuro, planeja, enfim, se guarda para aquilo que ainda nem aconteceu e que a gente nem sabe se vai acontecer. Exatamente. Né? O único tempo que nós temos é agora. Então, por que não vivê-lo? Por que ocupar a nossa preocupação, a nossa pretensão no que é um tempo que a gente não sabe se vai chegar, né? O futuro a gente quer, a gente planeja, a gente sonha, mas ele ainda é incerto. Então, tudo o que eu quiser lá para frente, eu tenho que primeiro plantar hoje, eu tenho que primeiro fazer hoje. Então, você acabar remoendo o passado, você acabar se projetando muito para o futuro, isso vai te gerar uma ansiedade, isso vai te gerar uma frustração, porque muito pouco você tem feito para qualificar e para agregar ao seu dia de hoje, ao seu tempo que é agora. É o único tempo que nós temos. A vida é muito curta, a gente sempre lembra isso aqui, a vida é muito curta, nós não podemos prever o que nos vai acontecer. Ninguém está dizendo aqui, levante, viva como se fosse o último dia. Eu digo essa frase, né? Viva como se fosse o último dia, acaba produzindo suicidas, porque a gente acaba fazendo as coisas como se não houvesse amanhã, mas amanhã o boleto chega, amanhã a conta chega, a polícia bate na porta, amanhã tudo acontece, a gente estiver aqui ainda. Então, na verdade, nós temos que viver com qualidade o agora. A gente tem que viver com qualidade e com responsabilidade, inclusive afetiva e social. Então, pense um pouquinho nisso. Eu acho que não existe um propósito maior do que o presente, não é à toa que leva esse nome, é uma oportunidade e a gente tem que focar nisso, para que lá na frente, quando chegue alguma coisa, com alguma eventualidade da vida, uma doença, enfim, o que quer que seja, que a gente tem que inclusive falar sobre isso, porque Sim. acontece. Então, para lá na frente você não chegar e dizer, poxa, eu deveria ter feito mais. Eu poderia ter perdoado, eu poderia ter dito te amo, eu poderia ter seguido outra carreira, eu estaria mais feliz, eu estaria mais satisfeito. Então, se e estaria e poderia, esse tempo verbal, ele não nos faz bem. Ele certamente não vai lhe fazer muito bem se você pensar dessa forma. Então, o hoje é o único dia que você tem para pensar e para fazer. Então, mais espontaneidade, menos cobrança. Isso gera muita ansiedade e deixa a gente um pouquinho confuso sobre o que fazer. Então, isso vai facilitar e vai favorecer para que você tenha aí um envelhecimento mais tranquilo, um envelhecimento mais satisfatório, menos danoso. E você vai encarar as suas perdas como parte da vida, como parte dessa natural, construção. Né? Exatamente, são processos naturais. Maravilhosa demais, né, gente? Sim. Para a gente fechar, então, quais que são os seus conselhos sobre luto para o pessoal de casa que está nos assistindo? E se, diante de tudo isso que a gente falou aqui, se você se reconhecer nisso, se você perceber que você está num processo de luto e você não souber por onde começar, você não tiver e não identificar uma rede de apoio, busque um profissional que pode lhe ajudar. Se trate como responsabilidade, se trate como prioridade que você é na sua vida. Então, acho que ninguém pode fazer isso por você. Como a gente disse aqui, é um processo único, vivencial, individual. Cada um vai passar de uma forma. Não tente se comparar, não tente prever quanto tempo você vai passar assim. Pense sobretudo na qualidade do momento que você está vivendo. Inclusive, quando esse momento for de tristeza, for de dor, a gente também tem que se dedicar a ele, porque é um momento, é uma nova oportunidade, é uma nova formulação de vida, é uma nova reconstrução, é uma construção diferente da que se tinha. Você está assumindo papéis novos e é extremamente natural que você precise de apoio nesse processo. E vocês não estão sozinhos. Busquem ajuda profissional, Isso. eu sempre vou indicar isso. E quem quiser essa pessoa aqui, como é que pode fazer, Mariana Gaia? Nós estamos lá no Instagram, tem todos os meus contatos, telefone, e-mail, @psicomarianagaia. Nós estamos lá aí à disposição. Muito bem, muito obrigada. Nada, mais uma vez. eu que Sempre agradeço. linda, sempre maravilhosa. Que papo bom, né, gente? Porque até quando a gente fala de um assunto Isso. que poderia ser pesado, a gente traz mais leveza. Eu acho Isso. que isso que é importante, é isso que eu sempre tento trazer aqui para os faz nossos com telespectadores. maestria. Ai, muito obrigada. Obrigada, Nada. viu? Bom dia. Obrigada. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, nós temos agora mais informações sobre a vacina
para a cachumba, gente. Vamos lá, coloca aí na tela a matéria para o pessoal acompanhar. Uma doença que não é só simplesmente uma doença tropical, acontece em todo mundo, é uma doença que também não é sazonal, faixa etária também não tem limite. Estou falando da papeira. Já ouviu falar de papeira? Popularmente chamada cachumba. E é exatamente sobre a papeira, a cachumba e suas consequências que nós iremos passar informações para você e lembrar a importância de se vacinar contra a papeira ou a cachumba. A papeira, né, a cachumba, né, popularmente conhecida como papeira, é uma infecção viral aguda que é caracterizada por febre e aumento das glândulas salivares, né, quando há aumento dessas glândulas. E é também acarretador. Então, o paciente ele deverá sim, procurar assistência médica para estar fazendo o tratamento, né, que é com sintomáticos, hidratação, e também ele não deverá estar circulando por aí esses pacientes que têm papeira. Por quê? Porque é uma doença que ela já começa a transmitir de 5 a 6 dias antes de aparecer os sintomas e até 9 dias até aparecer os sintomas. Então, com os sintomas, esse paciente até 9 dias, ele deverá ficar isolado. Se não precisar de internamento, ele deverá ficar em casa, isolado, evitar ir para trabalho, trabalhar durante esse período de transmissão da doença. E se caso ele estiver hospitalizado, é isolamento respiratório mesmo para não ter o contato, porque a transmissão ela é via respiratória, através da gotícula da pessoa doente, contaminada com o vírus da cachumba. Quais as consequências da papeira caso não seja tratado como se deve? As consequências, existe a questão do aumento dos testículos no homem, que aí fala, na papeira teve, né, o aumento dos testículos, a papeira desceu, ela não desce. Na verdade, o vírus ele tem afinidade com esse órgão. E em 20 a 30% dos homens infectados com a doença, ele pode sim evoluir, né, com o aumento dos testículos, que é a orquiepidemite, e ele pode também causar esterilidade. No caso das mulheres, ela também, 5% das mulheres, ela pode ter também euforite, que é o aumento desses ovários, e na fase puberal ela pode causar também a pancreatite e outros casos também acometidos, é a questão também da meningite asséptica e as encefalites aí causadas também pelo vírus da cachumba. Prevenir para não remediar, a vacina é prevenção, agora orientar a comunidade de como fazer para se vacinar. A vacina é a vacina tríplice viral, né, que a primeira dose a criança toma com 1 ano de idade. Aos 15 meses, a criança recebe uma segunda dose, que é a tetraviral, que é sarampo, cachumba, rubéola e varicela, que é a famosa catapora, né? As pessoas até 29 anos de idade que não têm a comprovação vacinal nenhuma da tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola, tem que tomar 2 doses, e de 30 a 49 anos, essa pessoa também que não tem comprovação viral, toma apenas uma única dose. Gestantes, durante a fase gestacional nenhuma, ela pode tomar vacinação, porque a vacina é um vírus vivo e ela pode acometer a criança. E as mulheres em idade fértil que pensam em engravidar, após tomar vacina, tem que ficar pelo menos 3 meses sem engravidar. Independentemente de campanha, os postos estão com essas vacinas? Sim, independente de campanha, os postos, a vacina está em todos os postos da Unidade Básica de Saúde, né, dos 102 municípios. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Muito bem, Fernando, muito obrigada pelas suas dicas. Então fica aí, tá, para você a importância de se vacinar contra a tríplice viral, tá, gente? Fiquem bastante atentos, é importantíssimo. Bem, assim, tá acabando por aqui hoje. Muito obrigada, tá, pela sua companhia. Vamos mandar, Josi? Vamos. Muito obrigada pela sua companhia. Você que tá aqui, ó, ligadinho com a gente. Amanhã estaremos de volta, 9h30 da manhã. Tem sextou, viu? E eu aguardo você. Grande beijo, tchau, tchau e até mais.